Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar início à nossa nova temática. Vamos tratar acerca dos mecanismos de segurança do cheque. Olha só, tema bastante legal. Em sala de aula é bastante perguntado pelos alunos. Aliás, um grande abraço a eu, os alunos do Flores. Vamos lá. Mecanismo de segurança do cheque. Aqui. Ok, meus queridos, vamos lá. Mecanismo de segurança do cheque. Pessoal, ao bem da verdade, ao bem veres, eu não vou trabalhar aspectos da perícia criminal, né, do exame de um cheque ser autêntico ou o cheque ser fraudulento, ou original ou não. Essas questões pontuais associadas, eu deixo espaço para a criminologia. Nós vamos analisar pontualmente aqui são aqueles critérios utilizados pela praxe comercial, bem como pela própria legislação, viabiliza você utilizar um mecanismo de segurança, tá? Vamos falar da sustação, vamos falar da revogação, cheque cruzado, costumes práticos comerciais, enfim, até mesmo a situação de cancelamento do cheque, tá ok? Então uma aula bem tranquila, uma aula que é bastante curiosa, espero realmente agradar a todos e a todas aqui presentes. Vamos lá. Mecanismo de segurança, costume ou praxe comercial. Pessoal, vamos aqui analisar esse cheque aqui, simbolicamente falando. Bem, excluindo as técnicas próprias da perícia, né? Questão da dimensão do cheque, a questão mesmo do papel, né, ser timbrado, as características, inclusive a questão da incidência de luz em relevos, etc. Essas questões vamos deixar de lado e vamos aqui aprofundar aspectos mesmo essencialmente legais. Olha só, como todo cheque, pessoal, como toda cédula de cheque, deve haver a referência da cláusula cambial, tá aqui ó, cheque, ok? Cheque. Tem que haver pontualmente a informação da ordem incondicionada de pagamento à vista, pague por este cheque a quantia de, a ordem, se for o caso, né? Porque o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista e ele é naturalmente de forma implícita transmissível por meio de endosso. Tem que haver pontualmente a informação do sacado, do sacador, né, que é o emitente, o gerador do título, enfim. Local de pagamento. Aqui você vai informar, evidentemente, pessoal, o local de emissão. Enfim, essas características elementares. Ocorre o seguinte, pessoal. Existem algumas implicações da praxe, né, do dia a dia, que a gente conta muito no mundo do bancário, né, o pessoal da contabilidade desenvolve muito bem esse tipo de técnicas e que são utilizadas pontualmente para garantir segurança para o próprio emitente e os demais membros que fazem parte da cadeia de endosso. Então, veja, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, com certeza se você tiver curiosidade de buscar o direito cambial europeu, né, te dou como exemplo o português, vai encontrar algumas referências muito parecidas. Bem, perceba que na parte numérica é colocado o jogo da velha, né? Jogo da velha, entre os números. Professor, isso está em alguma lei, alguma norma? Não, isso não tem nada, não existe nada escrito, pelo menos até o momento da publicação dessa videoaula. Nós estamos aqui no dia 11/4/2020, então até agora, até onde eu sei, não existe nada escrito. E eu acredito que nunca vai ser escrito isso, porque são técnicas extraídas da praxe comercial. E isso não vai invalidar em nenhum momento o título. Tá? Aqui são meramente técnicas de segurança, de proteção. A mesma coisa é você passar um traço aqui, subsequentemente, a expressão por extenso do número do cheque, do valor do cheque, não é isso? Então, veja aqui. O valor do cheque é R$2.000, escrito em algarismos indo-arábicos, e subsequente na língua portuguesa, né, na língua de emissão do título, a escrita R$2.000. Só que dentre esses dois elementos você vai encontrar aqui traços ou algo similar e jogo da velha ou algo similar, como uma forma de proteção. Qual é o objetivo disso? Evitar algum gaiato, algum espertinho, ficar preenchendo, né? Vamos supor que ele queira aqui, pode ser absurdo ou não, mas ele queira ganhar aqui uns centavozinhos. Então, R$2.000 e 888 centavos. O cara pode aqui mexer.
Ou uma situação que vocês vão ver mais pontualmente, o cara faz um zero bem aqui, ó. Entre o 2 e o ponto faz um zero. Então, veja, para evitar essas situações aqui pontuais, existem técnicas. Uma delas é o seguinte, é quanto ao início e ao fim dos números, tá? E aí você utiliza essa técnica aqui pontual para você se precaver, tá? Quem inventou isso? Não se sabe. Eu acredito que é um meio bancário, meio contábil. O pessoal for desenvolvendo aí as técnicas, né? A inteligência que envolve. Da mesma forma que tem alguém que queira prejudicar alguém, sempre vai ter alguém realmente com a mesma inteligência ou até mais que vai criar mecanismos de proteção. Então o pessoal do meio contábil, né, meio bancário, e comerciantes também, vão desenvolvendo isso aqui justamente para proteger seus clientes. Beleza? Olha aqui, pessoal, um ponto interessante. Veja que isso não invalida em nada o que se está procurando pagar. Veja, a indicação do valor, a quantia certa e a ordem de pagamento incondicional. Beleza? Tá aí, pessoal. Bem, agora, pessoal, aqui é o exemplo de R$200, tranquilo. Agora vamos trabalhar uma outra situação pontual. E aí, pessoal, é obrigatório você informar os centavos? R$200, correto? E aí eu sou obrigado a também, de forma correlata e associada, informar os centavos? Será que existe essa obrigatoriedade? Hein, gente? Bem, a legislação, aí eu trago para vocês a norma infralegal, orientações pontuais normativas do Conselho Monetário Nacional, juntamente com o Banco Central, ele autoriza sim você não informar os centavos. Até mesmo para evitar burocracias no preenchimento. Isso decorre, pessoal, de uma informação aqui associada, olha só. Aqui tem R$200,79, não é isso? R$200,79, beleza? Subsequentemente, nós temos aqui R$200. Só que aqui temos uma conjunção aditiva e, deixa eu aproximar mais, nós temos aqui uma conjunção aditiva e centavos acima. Isso tá, pessoal, em norma. Tá norma. Autorizando você simplesmente informar R$200 e, subsequentemente, está implícito ao agente bancário a ter que arcar o pagamento perante o beneficiário da importância de R$200 e os centavos acima, ou seja, R$200,79. Mas se você quer preencher, né, seja feliz, nada te impede, inclusive o normativo autoriza. Se você quiser preencher por extenso os centavos, seja feliz, você também preenche, tá ok? Como se fala, se prova, vamos aqui ver o normativo, né? Olha só que interessante. Circular Bacen 3029/2001, no seu artigo 1º, diz o seguinte: estabelecer que na emissão de cheques fica dispensada a grafia por extenso do valor correspondente aos centavos. É dispensada. Mas deve-se observar alguns requisitos. Olha só. Valor integral seja especificado em algarismo no campo próprio da folha de cheque. Esse algarismo, pessoal, é o numérico, algarismo indo-arábico. Informando aqui os centavos que ele deseja que seja entregue para ele a nível de pagamento. Subsequentemente, a expressão e centavos acima conste na folha do cheque grafada pelo emitente ou para impressão ou impressa no final do espaço destinado à grafia por extenso do seu valor. Então veja, o indivíduo pode colocar ou por extenso ou colocar a informação e centavos acima. Os bancos geralmente já fazem isso aqui, né? Já coloca aqui para facilitar seu cliente. Tudo bem? Agora, pessoal, o cara, não, eu quero ter mais segurança do que o normal. Tudo bem. Parágrafo único. A existência da expressão referida no caput do inciso 2, impressa na folha de cheque, não impede a indicação do seu valor integral por extenso, a critério do emitente, para os efeitos legais aplicáveis. É importante observarmos, né, não obstante não ser uma aula de introdução ao estudo de direito, praticamente tiro de crédito é uma disciplina que está no 4º, 5º período da faculdade de direito, né? Mas o poder no âmbito privado está ligado à autonomia privada, né? E também está ligado à liberdade de expressão. Então, um camarada ele tem essa faculdade de indicar ou não os centavos. Já o poder, no que tange especificamente, pessoal, a esfera pública, é um poder-dever, tem que cumprir. Então, aqui é uma mera faculdade. Tudo bem? Então, tem a esfera privada e tem uma faculdade de usar ou não. Beleza? Tranquilo? Vamos dar seguimento. Olha aqui, pessoal. Fica bem claro que o Robert Stewart aqui, ele quer emitir um cheque com que valor? R$2.000. Mas, por descuido, ele colocou R$20.000.
Para quem tem uma certa vivência, uma certa experiência, sabe que muitas vezes o indivíduo ele não coloca a vírgula direito, a vírgula parece um ponto, cria uma certa dúvida para o bancário, ou às vezes ele coloca zeros a mais, normalmente no preenchimento. Só que o camarada quer o quê, gente? Pagar R$2.000 somente. Então, quando há essas situações de divergência, pessoal, o que vai predominar? Não o valor escrito por extenso, mas escrito, por algarismos. Tá? Repetindo, não vai predominar o valor escrito em algarismos, em números, mas sim o por extenso. Ok? Isso está em lei, pessoal, está em artigo. Vamos lá, artigo 12 da lei do cheque. Olha só. Feita a indicação da quantia em algarismos, que algarismos? Indo-arábicos, e por extenso prevalece esta. Então, prevalece o que, gente? A indicação por extenso. E, evidentemente, você vai colocar em língua nativa. Né? R$2.000. Evidentemente, seguindo, olha só, prevalece esta no caso de divergência. Ou seja, ou a informação numérica ou a informação por extenso, há o preponderância da informação por extenso, em caso de divergência. E para reforçar a informação, olha só, indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismo, prevalece, no caso de divergência, a indicação de menor quantia. Tudo bem? Então veja, aqui o camarada, ele quer realmente pagar o que, gente? R$2.000. O banco identifica que ele tem R$1 milhão. Não interessa, vai pagar R$2.000. Tudo bem? Isso aqui é norma legal. Dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, olha só, dando seguimento à nossa trajetória, o famoso 1 com H, 1.000. Pessoal, isso também é incluído com uma técnica de segurança que está envolvida na prática comercial. Talvez a grande gama dos alunos, em gerais, eu não sei, mas os mais antigos, como eu, a época da advocacia ainda, quando o processo não era eletrônico, o processo era meramente físico, né? O processo, você entrava com ação, um papel mesmo, aquela mão de folha, né? Então veja, pessoal, era muito comum você fazer o preenchimento do espaço e colocar o quê? HUM, R$1.000. Eu não vou te mentir, até hoje eu faço. Se eu tiver uma mandado de segurança, o juiz, com certeza o mais antigo vai lembrar disso e vai verificar a utilização de uma técnica, expresso em HUM. Por que isso? Coloca um dedinho na tela do seu celular. R$1.000. Pessoal, na divergência prevalece o que, gente? O que está escrito. O que está escrito. A divergência entre o que está em cima e o que está embaixo, qual que prepondera? O que está embaixo, por extenso. Então, nesse sentido, pessoal, o indivíduo pode aqui preencher, ó, R$2.000, R$3.000. E aí? Não. Quando você tem uma situação de R$1.000, você coloca aqui HUM. Eu já vi em alguns manuais, né, alguns livros, a indicação UM, só o número 1 por extenso. Só que, particularmente, eu nunca vi isso na prática. Tá? Você pode encontrar alguns livros indicando UM. Só que na prática eu nunca vi, falo por verdade, nunca vi alguém escrever assim, só com UM. Agora, eu vejo muito HUM. Aliás, eu mesmo faço, a nível de segurança, quando eu preencho um cheque, uma nota promissória, eu sempre faço dessa forma, tá, ok? É uma técnica de segurança? Tá em lei? Não. Até porque, pessoal, na própria gramática da língua portuguesa, isso aqui não é aplicável. É R$1.000, tá? Pela gramática da língua portuguesa, você não vai jamais fazer isso. Agora, através de um cheque, uma nota promissória, eu recomendo você. Quem tem prática no mercado não vai achar que você não sabe escrever. Ao contrário, vai saber que você, além de saber escrever, você sabe técnicas de segurança e emissão de títulos, tá, ok? Bem, é obrigatório? Não. Como eu falei para vocês, não está na lei. A Constituição, ela é clara, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. A lei não te obriga a fazer isso, porque não prevê isso. Tudo bem? Mesma coisa é o asterisco, né? O caixa do IVE. Qual é o nome, Deus? Esse deu um branco, expliquei há pouco e agora. Jogo da velha, né? Jogo da velha. Tudo bem? Dando seguimento, pessoal? Tranquilo?
Cheque cruzado. Todo mundo conhece isso, cheque cruzado. Algumas regras pontuais do cheque cruzado eu não havia falado para vocês. Se falei, falei de forma muito rápida. Como a matéria exige isso, vamos trabalhar alguns aspectos pontuais e essenciais. Primeiramente, pessoal, o cheque é cruzado não para, como eu podia dizer, não porque é bonitinho, nem por nível de controle, tá? O cheque é cruzado quando você está de uma forma clara adicionando uma cláusula de índole cambial. Essa referência aí, ela tem um significado diferente disso aqui, ó. Isso aqui não tem nenhuma informação legal para isso. Aqui não tem, tá? Isso aqui não tem. Agora, isso aqui tem, cara. Isso aqui o cruzado tem. Pessoal, o cruzamento do cheque, ele significa dizer que, além de vocês terem um mecanismo de segurança, você está propiciando o registro do pagamento em conta corrente. O emitente sacador, ele informa ao banco, quando ele faz o cruzamento, né, que não deseja o pagamento mediante saque bancário. Mais uma vez, cuidado, saque cambial, saque como ato criador do título é uma coisa, viu? Agora, o saque bancário é outro. Então, mais uma vez, quando você cruza o cheque, você está informando, que o emitente está informando, que ao banco sacado que não tem nenhum interesse do pagamento mediante saque bancário, ou seja, o indivíduo e até, abre aspas, boca do caixa, fecha aspas, ou seja, ir até o banco, até o sacado, para fazer o recolhimento manual do dinheiro. Uma espécie de troca, né? Uma espécie de escambo, né? Assim dizer. Interpretem assim, mas só para você entender, uma tradição, né? Uma troca. Você entrega o cheque e recebe o dinheiro. Então, essa possibilidade ela fica vedada em razão do cruzamento do cheque. E em tal maneira em que o pagamento só pode ser feito de forma eletrônica, via operação de transferência bancária em prol do beneficiário. Então, ao invés de você fazer o pagamento por meio de saque bancário, e aí o bancário vai lá e te entrega em mãos, o pagamento não é feito por meio de saque do valor. Você não leva o dinheiro, simplesmente transfere o dinheiro. E aí, pessoal, existem duas formas de cruzamento. Existe o cruzamento geral, quando é que você coloca dois traços assim em cima, ou quando você coloca, Ou quando você coloca simplesmente banco. E existe também o cruzamento especial, quando você informa o banco. Isso aqui, pessoal, está em regra própria. Está lá no artigo 45 da Lei 5.357 de 85. Existe uma lei própria que disciplina esse cruzamento. Seja o cruzamento geral, seja o cruzamento especial. Vamos lá? Achei aqui no meu vadimeco, vamos lá. O cheque com o cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado. Já caiu eu lembro dessa prova. Se poderia, pelo mero cruzamento, né, geral, poderia haver o pagamento para o cliente do banco, do sacado. Evidentemente que sim, gente. Está aqui a legislação. Eu li para vocês. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado. Beleza? Está bem claro na legislação. Mediante crédito em conta. Então, há uma operação de crédito e débito. Isso gera transferência. Agora eu quero que vá para outro banco. Vamos lá. Cheque, né? Cujo cruzamento é especial. Cheque cruzado, cujo cruzamento é especial, sem problema. Vamos lá. Artigo 45 da Lei 5357 de 1985, na sua segunda parte. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Então, aqui você informa, pessoal, claramente o banco em que você quer que haja a operação de transferência bancária. Beleza? Tá tranquilo? Cheque cruzado. O cruzamento pode ser especial ou geral. Tudo bem? Só para finalizar aqui a leitura do dispositivo. O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas. Parágrafo segundo. O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmbio de compensação. E o terceiro diz que responde pelo dano até a ocorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador, que não observar as disposições precedentes. Beleza, pessoal? Então, cruzamento de cheque está dentro do contexto aí, pessoal, mecanismo de segurança.
Então, trabalhando assim uma visão conceitual, o cruzamento do cheque traz simplicidade, porque basta mesmo 2 traços, já indica essa informação que você não quer pagar o dinheiro por meio de saque bancário, mas sim por meio de transferência eletrônica entre bancos, né? Subsequentemente, não há a possibilidade de ser sustado o cruzamento do cheque. Então, veja, feito o cruzamento do cheque, você não passa um corretivo em cima aí, tá? Ou passa aquela borrachinha antiga, que apaga aquela. Não sei se vocês são dessa época, que tem uma ponta vermelha e outra azul, e aí você passa na língua e. Isso não faz, cara. Você não pode rasurar o título. Rasuras, né? No cheque, né? É caso de cancelamento da carta. Tudo bem? Subsequentemente, há uma maior agilidade para assustar o cheque. Então, vamos supor pontualmente que haja um furto, um roubo extravío do cheque. Por meio desses mecanismos de cruzamento do cheque, gera uma certa agilidade para você assustar o bendito cheque. Tudo bem? Então, pessoal, feito tais orientações, vou partir para outra informação pontual, que é o Instituto da Revogação contra a ordem do cheque, e também vou tratar com vocês acerca da sustação ou oposição, tá? Primeiramente, pessoal, eu vou mais uma vez trabalhar alguns aspectos que no mercado, né, no mercado consumidor, no mercado bancário, a gente usa muito com frequência como se fosse sinônimo. Aliás, o tema revogação contra a ordem, sustação ou oposição para o jurista Fábio Ulloa Coelho, veja que tem inclusive amparo por parte da doutrina, é o mesmo corpo, portanto, de operações que envolve o gênero sustação. Então, para Fábio Ulloa Coelho, revogação contra a ordem, bem como oposição, é um tema maior chamado sustação. E, ao bem ou velho, ao bem da verdade, se você conversar com um bancário, ele vai dizer a mesma história. Sustação impõe revogação ou oposição. Ele não vai, a priori, lógico que ele sabe, tá? Por favor. Mas, a priori, numa tratativa comercial comum, ele vai dizer que é a mesma coisa. Eu mesmo, na linguagem, no meu cotidiano, eu falo abertamente sustação como um gênero, tá? Só que numa hora da prova eu não posso fazer. Não obstante, jurista como Fábio Ulloa Coelho dizer essa distinção com todo respeito, inclusive foi um dos responsáveis pela edição do projeto de lei do novo Código Comercial brasileiro, tá? Inclusive, recentemente ele foi chamado para dar suas percepções, suas análises. Então, pessoal, na prova é a lei, tá? Deixo isso bem claro para vocês. Na prova é a lei. Bem, outro ponto interessante, antes de eu falar de revogação contra a ordem, bem como de sustação ou oposição, é a tal compensação. Pessoal, o pagamento, ele sim envolve uma forma de adimplemento de extinção de obrigações. Isso é indiscutível. O pagamento, ele gera esse procedimento. Só que, pessoal, existe uma diferença técnica entre compensação e pagamento. Professor, e o senhor como é que eu uso? Eu uso tudo compensação. Se eu for falar com o cliente, se eu for falar com o bancário, eu uso particularmente compensação como gênero. Mas eu aqui em sala de aula com vocês, eu não vou fazer isso, ok? Mas saindo dessa porta aqui, saindo dessa sala aqui, eu literalmente irei utilizar a expressão compensação, até porque é uma linguagem convencional como gênero. Eu quero que vocês entendam que o pagamento, dentro da óptica legal, consiste em um ato jurídico em sentido estrito. Repito, o pagamento é um ato jurídico em sentido estrito. E ele ocorre, pessoal, com o intuito de extinguir uma relação jurídica obrigacional. Através do pagamento, em sendo integral ao valor da dívida, ele tem como desiderato extinguir uma relação jurídica obrigacional. Já a compensação, pessoal, ela está ligada ao chamado acerto de contas entre bancos ou mesmo instituições financeiras. A compensação de um cheque significa dizer um acerto de contas entre bancos ou outras instituições financeiras. E veja só, pessoal, ela sempre vai ocorrer mediante o depósito, o ato de depósito do cheque em um estabelecimento diferente dos sacados. Então, a compensação é quando não é feito o pagamento, pessoal, com o banco da carta de cheque, não é compatível
com a informação do banco destinatário do dinheiro. Então, em sendo destinatário do dinheiro uma outra instituição financeira, o procedimento é compensação. O procedimento é compensação. Então, o pagamento é o procedimento que envolve o que, gente? O adimplemento imediato da obrigação catular. E o pagamento, como você já sabe, consigna o que, pessoal? Um ato jurídico em sentido estrito, em que acompanha a extinção total ou parcial de uma obrigação. Ela é total quando compreende todo o valor da dívida. E a compensação, ela vai desenvolver, pessoal, o chamado acerto de contas entre bancos e outras instituições financeiras. Com o intuito de haver o que, gente? Essa transferência de recursos, essa transferência de dinheiros, com o intuito de haver adimplemento obrigacional. A compensação, portanto, eu posso dizer que a compensação é uma forma de pagamento. Compensação, pessoal, não é uma forma de pagamento. Compensação é uma operação. O pagamento ocorre quando esse dinheiro ele é migrado e há, portanto, a informação que houve crédito em uma conta. Aí sim eu tenho o pagamento. Agora veja, a compensação é uma operação bancária. A compensação ela não é sinônimo de pagamento. Então, mais uma vez, não tem problema. Pagamento é um ato jurídico em sentido estrito, está lá no Código Civil, na Lei 10.406, e desenvolve o que, gente? Uma das formas de você extinguir o débito, de extinguir, portanto, uma relação jurídica obrigacional. E aí você pode pagar totalmente ou parcialmente. Tudo bem? Se você paga totalmente, você extingue completamente a obrigação. Se paga parcialmente, você só extingue aquela parte. Ademais, ela continua em vigor. A compensação é uma operação bancária em que há, portanto, uma transferência de recursos financeiros que é estabelecido como, abre aspas, acerto de contas entre bancos e outras instituições financeiras. Fecha aspas. Inclusive, essa é a linguagem que o Banco Central utiliza. Se você for na plataforma do Banco Central, ele vai utilizar essa linguagem. E eu já vi em outros momentos ela utilizar essa linguagem. A compensação, portanto, ela é uma operação bancária. É uma operação bancária. Operação essa em que visa a transmissão de dados eletrônicos, criptografados, né? E que vão permitir a formação de um crédito na conta do beneficiário. E formando o crédito na conta do beneficiário, aí sim eu tenho o adimplemento, aí eu sim eu tenho o pagamento. Tudo bem? Beleza, pessoal? Show de bola? Bem, vamos agora enfrentar um tema bastante tranquilo, que é a revogação contra a ordem, para depois a gente engrossar o caldo e apontar as divergências. Primeiramente, pessoal, a revogação contra a ordem é, sem sombra de dúvidas, pessoal, um ato cambial exclusivo do emitente. Olha só, a revogação cambial, revogação ou contra-ordem, ela é em si um ato cambial exclusivo do emitente, que visa pontualmente a limitar o pagamento no prazo de apresentação. Vou repetir. A revogação ou contra-ordem é um ato cambial exclusivamente do emitente, que visa limitar o pagamento no prazo da apresentação do cheque. Portanto, pessoal, ela não atinge os 30 a 60 dias. Ela atinge o quê? Os 6 meses, que é o prazo prescricional. Olha que lance legal, bicho. Veja, a revogação, ela não atinge o prazo de apresentação. Mas ela atinge o quê, pessoal? Ela atinge o prazo de execução. Ela atinge, portanto, os 6 meses. E aí, vamos aqui. Como é que se pratica a revogação contra a ordem? Olha só. Ele é praticado pelo chamado aviso epistolar, ou por via judicial, ou via extrajudicial. Pessoal, para não ficar assim, solto a matéria, né? Eu confesso que é muita informação. Vamos buscar isso na literatura jurídica? Vamos buscar isso na lei? Está no artigo 35. Está aqui a doutrina, depois tu lê. Beleza. Olha só, artigo 35. Olha o que diz. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo mercê de contra-ordem, dada por aviso epistolar ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. Pessoal, no que tange, no que se refere à motivação do ato, ele tem que motivar. Mas o banco, ele não pode analisar a justa causa da motivação. Ele não pode entrar no mérito da motivação. Ele não pode, portanto, dar um juízo de valor para dizer se há ou não justa causa para a revogação ou contra-ordem. Isso aí é inadmissível no cheque. Não existe isso.
Ele pode e deve exigir o que, gente? A motivação. Agora veja, eu não quero misturar as coisas, mas a revogação, ela tem uma motivação de fato, quanto ao fato em que vai indexar a revogação contra a ordem. Já na sustação ou na oposição, a motivação é de direito. Eu gosto do Gladys Mamed, que se você pegar o livro dele, ele coloca o direito em maiúsculo, um D assim grande, assim, tipo, cara, a motivação da sustação ela é maior do que na revogação. Inclusive, só para firmar aqui nosso conhecimento, lá a doutrina, Malo Tomasetti, né, os demais juristas utilizam muito esse argumento do Gladys Mamed. É que é o seguinte, as razões que vão repercutir na revogação, por mais que elas, olha só, que seja uma motivação de fato, elas, pessoal, elas são ligadas de forma indissociável com a regularidade e a previsibilidade do pagamento. Olha só a diferença. Na revogação, ela está ligada com aspectos atinentes à regularidade e à previsibilidade do pagamento, da movimentação da conta corrente do emitente. Então, é um instituto específico, ele não pode ser confundido com sustação. Tá tudo aqui, cara. Tá tudo na lei. Se você pegar e pesquisar lei de jurisprudência, você vai encontrar. Eu acho que eu até coloquei aqui embaixo. Ó, em homenagem ao grande jurista. Na prática comercial, a denominação sustação abrange tanto a sustação oposição como a própria revogação contra a ordem. Aliás, é a linguagem utilizada pelo jurista. Inclusive, coloquei aqui para vocês a página do livro. Eu gosto de fazer assim. Que eu falo, eu provo. Então, entendeu? Capite? Primeira parte? Essa é a primeira parte. Ainda não acabei. A primeira parte é o seguinte. Vamos lá. A revogação é o que, gente? Um ato cambial exclusivo do emitente. Por que exclusivo do emitente? Porque, pessoal, ele reflete uma circunstância ligada à própria regularidade e à própria previsibilidade do pagamento. Isso é revogação. Na prática, tudo é sustação. No plano do direito, revogação. Aliás, está bem aqui, ó. Revogá-la contra a ordem. Perante fatos, não há argumentos. Aqui é um fato. A lei é clara. Outro ponto importante. Gente, ela é limitada quanto ao prazo de apresentação. Ela é limitada quanto ao prazo de apresentação. Portanto, a revogação ela só vai atingir o quê, gente? Depois de 6 meses. Mais pra frente. Depois de 6 meses. E ela é praticada, pessoal, olha só, por aviso epistolar, por meio judicial ou por meio extrajudicial. Pessoal, o que é esse aviso epistolar? Carta motivada, né? Uma motivação a punho, dizendo por que você quer revogar. Lembrando que a doutrina majoritaríssima, eu posso dizer que toda a doutrina, utiliza como justificativa a orientação de Gladys Mamed, que é as razões motivadoras da revogação, tá? Que são ligadas à questão da regularidade e à previsibilidade do pagamento, da movimentação de sua conta corrente por parte do emitente. Tá? Isso que justifica. Agora veja, reforçando, só produz efeitos após o prazo de apresentação, que vai de 30 a 60 dias. Ou seja, gente, depois desse tempo. Agora veja, evidentemente, antes que haja o que, gente? A liquidação do título. Porque se houver a liquidação antes, essa revogação ela é frustrada. Tudo bem? Bem, eu vejo que a revogação está bem tranquilo, está bem norteado. Bem, agora, pessoal, um outro instituto que nos remete a atenção é a sustação. Aqui. A sustação ou a oposição. É um instituto bem diferente. Lembrando que tem doutrina que coloca como se fosse só um gênero, certo? Mas nós vamos fazer uma prova de OAB, nós vamos fazer uma prova de um concurso, né? Então a gente tem que estabelecer um nexo mesmo de distinções. Bem, a sustação ou oposição é um ato cambial praticado pelo emitente ou portador do cheque. Olha o leque. Enquanto que um é só o emitente que pode praticar, que é a revogação, na sustação pode praticar quem, gente? Tanto o emitente quanto o portador legítimo do título de crédito. Agora veja, olha que lance legal. Ele limita completamente o pagamento. Portanto, ele produz efeitos imediatos,
instantâneos. A sustação é uma parada dura. É como se fosse o habeas corpus dentro do processo penal. Um habeas corpus. Ou mandado de segurança dentro do processo civil. Né? Ela é uma parada muito forte. A sustação, ela realmente tem essa força. Ela produz efeitos imediatos. Pessoal, o aviso dela, né, enquanto que o outro é mais amplo, né, por ser por via judicial ou extrajudicial, na sustação é um mero aviso escrito, mais motivado. E mais uma vez, pessoal, essa motivação aqui da sustação, ela não pode ser objeto de exame, se tem ou não justa causa, o exame meritório, isso aí tem nada a ver, cara, tá? Isso não tem nada a ver. Na sustação oposição, como na revogação ou na contraordem, basta uma mera motivação por parte, evidentemente, essa motivação ela tem que ter sustentação jurídica, e eu vou te explicar por que isso. Pessoal, para te dar essa percepção, como falei, né? Porque eu vou te explicar o porquê que tem essa motivação tem que ter sustentação jurídica. Olha só. O artigo 36, está me acompanhando, gente? Olha só. Da Lei 7.357 de 85, diz o seguinte. Mesmo durante o prazo de apresentação... Ó, rapaz, se tiver um marca-texto aí, marca aí de amarelo isso aí. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legítimo podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito a oposição fundada ou irrelevante razão de direito. Vê que aqui não fala de compensação, porque o pagamento, pessoal, é um ato jurídico, estrito sensu. A compensação é uma operação cambial. Mas vai Salomão no banco, eu mesmo no banco, eu vou dizer, eu quero compensar o cheque. Eu vou dizer. E não vou me achar de não saber. Questão de praxis, ok? Uma questão de prática comercial. Mas aqui não podemos errar, tá? É a mesma coisa que você fala de um jeito, mas escreve bem. Tudo bem? Então, pagamento. Bem, o que importa é o seguinte. Veja que na oposição, olha só, irrelevante razão de direito. Quando nós vamos estudar mais embaixo a questão da provisão ou não provisão de fundos, nós vamos trabalhar algumas situações em que vão envolver, pessoal, as devidas relevâncias de impedimento para o pagamento. E aí você vai entender de forma clara as razões legítimas de que vão importar o relevante razão de direito. Tudo bem? Mas eu vou te adiantar aqui aquilo que a doutrina já consigna, né, de forma clara. O primeiro deles, que a doutrina aponta, que são essas razões de direito, é o desacordo comercial. É você comprar um bem, e esse bem ele vai até a tua casa, né? Vem geralmente um móvel, infelizmente, inclusive já aconteceu comigo, e eu sustei o bendito cheque com direito. Bom, bem, e aí ele vem com problemas, né? Da estruturação e tal. Por exemplo, essa mesa que eu comprei aqui não vê problema. Comprei, pessoa bastante atenciosa, entregou no dia aprazado, ou seja, um dia firmado. Mas já comprei uma vez um móvel, infelizmente, veio com um problema de encaixe, né? Um armário que eu dava de tudo e não tinha jeito. Aí eu fui identificar que o cara me mandou as peças erradas. Aí, de peça errada para peça certa, eu já tinha feito um monte de buraco. Aí entreguei, sustei, não tem problema nenhum. E o vendedor, um bom vendedor, sabe que não erra, né? E aí, evidentemente, ele não me negou uma próxima venda. E eu comprei para mostrar para ele que era de boa fé, comprei mais caro, para mostrar que eu tenho idoneidade. Pois bem, então, primeiro dos casos que a doutrina aponta é o desacordo comercial. Outras situações como isso, dolo, coação, o 171, o estelionato. Aliás, pessoal, cuidado com essa sustação do cheque quando você quer evitar que seu crédito seja, seu CPF, né, a sua credibilidade no mercado seja negativada. Cuidado, porque vou mostrar para vocês, pode dar, mesmo pelo motivo 21, você vai entender isso, se não for fundado, você pode responder por estelionato. Inclusive, eu vou te mostrar aqui jurisprudência. Então, desacordo comercial, dolo, coação, né? Falência do credor, também é motivo de natureza relevante e jurídica, tá? Uma razão de direito. E o objeto aqui é sustação ou oposição do cheque. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Agora veja, pessoal. A produção dos efeitos, ele é imediato. Olha só, produz efeito a partir do que, gente?
da cientificação do banco. O banco tomando conhecimento já produz efeitos. Agora veja, é evidentemente anterior à liquidação. Então, mesmo que, por exemplo, tenha vindo aqui, houve um desacordo comercial, e aí até eu fazer sustar, até eu correr atrás e eu tomar uma medida e não fizer, aí dá problema. Eu vejo muito comentários assim no YouTube, o cara dizendo assim que em prol do credor, até entendo, que mesmo haja situação de desacordo comercial, motivos, né, outros, insistir no banco. Gente, isso dá um processo criminal, tá? Eu vi isso, eu achei um absurdo, mas respeito a colocação do colega, mas o colega está colocando, enfim, a pessoa em perigo, porque aí dá problema, inclusive, viu, gente? Dá problema sério. Então, sustentação do cheque à oposição, realizado em desacordo comercial, dolo, coação, estelionato, declaração de falência do credor e outros mais motivos de ordem de direito, tá ok, meus queridos? Pô, bem, feito tais expoentes, existe também o cancelamento. Cadê? Cancelamento do cheque. Pessoal, o cancelamento do cheque, ele não tem nada a ver com revogação e nada a ver com oposição. Nada a ver. Cancelar um cheque significa dizer, pessoal, que esse cheque ele não tem consignado no seu corpo as condições e cláusulas cambiais necessárias e indispensáveis. Seja porque houve o protesto, depois houve o pagamento do título, ou seja porque ele sequer foi produzido. Então, cancelar o cheque é a mesma ideia de você pegar um talão de cheque, né, ou cédula de cheque e rasgar. Então, para isso, pessoal, você tem que, evidentemente, emanar um ato jurídico de impedimento de pagamento. O cancelamento tem essa ideia. Seja por rasura no cheque, por informações equivocadas da impressão, seja porque houve uma deteriorização do cheque, sei lá, dá uma zebra, o pincômetro cheque. Então, existe uma série de situações em que você pode categoricamente cancelar o cheque. Agora, a que mais cai em prova, que geralmente eu vejo, é a hipótese do artigo 48, parágrafo 4º, tá? Que envolve protesto. Então, pessoal, vamos dar aqui seguimento. 48. Acessando aqui nosso computador. Foi rápido. Olha só. Para primeiro, terceiro, quarto. Pago... Acharam aí, gente? Artigo 48, parágrafo 4º da Lei 7357 de 85. Vamos lá? Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado a pedido de qualquer interessado mediante o arquivamento de cópia autenticada da quitação que contém a perfeita identificação do título. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bem, feito isso, pessoal, eu já trabalhei bastante conteúdo, vou dar por encerrado essa videoaula e vamos continuar, tá? Nós começamos aqui já a nossa aula número 5 e vamos até o final. Desejo-lhes tudo de bom, bom dia, boa tarde, boa noite e não esqueçam, Deus realizações. Um grande abraço e até mais.